Boa noite, pessoal. O propósito da Zenvia é de simplificar o mundo por meio de conversas inteligentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro. O convite aqui é uma reflexão sobre os próximos 35 anos. Como era o mundo em 1983? Como é o mundo hoje? E como será que vai ser o mundo em 2053? O legal quando a gente pensa 35 anos à frente é que é muito difícil fazer ideia de como vai ser o mundo, como vão ser as coisas. Se a gente pensar que há 35 anos nós tínhamos 4,7 bilhões de pessoas no mundo. Hoje temos 7,6. Uma das poucas coisas que a gente consegue prever para daqui a 35 anos é que a gente vai ter mais ou menos 9,8 bilhões de pessoas. Só a título de curiosidade, a cada 5 pessoas, 4 vão morar na Ásia ou na África, o que nos deixa, de alguma forma, como uma minoria. O mundo ele vem se transformando de uma forma que a gente não consegue tanto absorver a dimensão. Mas algumas coisas elas são relativamente previsíveis. Agora, a forma como a gente vive e como as coisas que nos cercam vão funcionar, vão existir, como vão ser as relações daqui a 35 anos, isso é muito difícil de prever. Se a gente considerar como era a moda há 35 anos, como é a moda hoje? Moda é a forma como a gente se expressa. Não é só uma roupa. Faz parte de uma expressão cultural. E como vai ser a moda daqui a 35 anos? Como vai ser a expressão das pessoas por meio das vestimentas? Fora que nesse meio tempo mudou bastante. Os ciclos acabam ficando cada vez mais curtos. Como é difícil imaginar como as coisas vão ser. Se a gente pensar como que a gente se comunicava há 35 anos. Naquela época as pessoas falavam, elas conversavam umas com as outras pelo telefone. Hoje, elas não conversam mais falando, elas conversam digitando. Esse é um novo jeito de falar. E como que vai ser daqui a 35 anos, quando, por exemplo, vai ser possível se conectar com o computador pensando? Como vai ser a comunicação entre as pessoas, onde a gente pode pensar e um pensamento chegar do outro lado para outra pessoa? Como a gente vai interagir e se relacionar? Isso não é nem muita especulação. Existe uma empresa investida pelo Elon Musk que vem fazendo justamente isso, a interface do cérebro com o computador. E se a gente pensar nos jogos, alguém aqui jogou Mario Bros. Versão 1, 1983? Esses eram os jogos. Último lançamento. Tecnologia avançadíssima. Como são os jogos hoje? Imersivos e hiperrealistas. Como vai ser, como serão os jogos daqui a 35 anos? Que tipo de experiência a gente vai ter? Que tipo de tecnologia vai estar disponível? Como vai ser a nossa relação com o mundo virtual? Será que ele vai ser tão próximo quanto com o mundo real? Como eram os computadores em 1983? Esse é o Apple Lisa. O lançamento da Apple, que a época revolucionou, ele tinha mouse e disquete. Esse é o computador de hoje. Não dá nem para dizer quantas vezes mais poderoso e útil ele é. É algo do tipo milhares de vezes mais poderoso e mais útil. Como vão ser os computadores daqui a 35 anos? Que tipo de coisa vai estar disponível? Computação quântica? Computadores que pensam em paralelo e resolvem problemas que a gente não consegue nem imaginar que podem ser resolvidos? Como ele vai estar dentro da nossa vida? Será que a gente vai enxergar o computador? Ou será que ele vai estar em todas as coisas e a gente nem enxerga mais
como é a eletricidade, o ar. Como era um robô em 1983? O que ele fazia? Nada, era um brinquedinho. Como é um robô hoje? Essa é a Sofia. É um projeto que, na verdade, funciona. E ela funciona tão bem, ela tem 40 e poucas expressões faciais, ela consegue identificar a expressão facial e verbal de quem ela está conversando, e ela reflete para gerar empatia. Como vão ser os robôs daqui a 35 anos? Será que eles vão ser tão parecidos quanto a pessoa que está sentada ao lado de você? Será que a gente vai saber a diferença? Será que vai fazer diferença? E como a gente vai ser? Aqui sou eu em 1983, com 2 anos. Aqui sou eu hoje. E como eu vou ser daqui a 35 anos? Quem eu vou ser? Quem cada um de nós aqui vai ser daqui a 35 anos? O como tudo que muda ao nosso redor, todo o contexto, todas as nossas relações, tudo que é possível ou não é, nos influencia para tornar quem a gente é. Quem a gente vai ser daqui a 35 anos. Eu queria deixar vocês com 3 boas perguntas. Eu vou deixar para o Peter explorar um pouco quais as grandes coisas que estão por trás disso. Quando todas as pessoas estiverem conectadas, todas, no mundo inteiro, qual vai ser o papel das fronteiras? O que vai significar uma fronteira? Quando não existe mais diferença entre idioma. Quando eu falo um idioma e a pessoa ouve no que ela entender. E a gente nem vai se dar conta que a gente fala 2 línguas diferentes. Quando todo mundo consegue se conectar por afinidade, não só por proximidade geográfica ou limitações políticas. Como vai ser um mundo onde os limites que a gente tem hoje não existirem mais do mesmo jeito que existem? Qual o papel da política? Qual o papel das etiquetas que o mundo põe pelas diferentes formas de nos separar uns dos outros? Uma segunda pergunta. Quando os robôs forem capazes de fazer tudo, qualquer coisa, qual o papel do trabalho? O que significa para a gente trabalho? De que a gente vai se ocupar e por quê? Qual o sentido, qual o propósito? O que vai nos mover? E uma terceira pergunta. Quando toda doença tiver cura, quando não existir mais um motivo pelo qual a gente vai morrer, qual o papel da vida? Por que a gente vai escolher ou não ficar vivo mais tempo ou menos tempo? E o que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem? Quais escolhas e caminhos de vida a gente vai fazer quando vários dos problemas que a gente enfrenta hoje não forem mais um problema? Essas são as provocações que eu queria trazer para vocês. Obrigado.